Não há tempo para lágrimas, o pomo está maduro. Colhe-o antes que apodreça. Léo, Chalaça, vossas mortes não serão em vão. Lutarei até o fim da minha vida e espero reencontrá-los em breve num abraço fraterno. Os laços com Portugal estão para sempre rompidos. Prefiro me tornar uma dessas bestas a ser submisso a Lisboa. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil, independência ou mortos. E hoje, meus queridos e estimados seguidores, eu quero conversar com vocês acerca dessa graphic novel brasileira fantástica chamada Independência ou Mortos, roteirizada pelo Abufobia com ilustrações do Howard Sticker. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e como lido e compartilhado com vocês no início desse vídeo, hoje eu quero conversar com vocês sobre essa graphic novel brasileira chamada Independência ou Mortos, que tem como base nada mais, nada menos do que um momento icônico, e por que não trágico, da história do Brasil, ou por assim dizer, se você preferir também, fundamental e basilar para a própria Constituição da Nação Brasileira, tal como nós conhecemos hoje. Mas antes de começar com vocês sobre essa graphic novel brasileira de uma qualidade assim acima da média e surpreendente, eu queria pedir que você deixasse seu like, comentasse, compartilhasse. Se você é novo no canal, inscreva-se, ative as notificações para receber vídeos aqui praticamente todas as semanas. Pois bem, quem já está acompanhando há um tempo aqui o Livros e Etc., especialmente esses vídeos publicados no domingo, que são vídeos de resenhas literárias, sejam minhas ou da minha esposa, talvez vocês perceberão que no início do mês de março, eu dei início, na verdade, à leitura da trilogia do Laurentino Gomes, chamado, na verdade, 1808, 1822 e 1889, onde o jornalista Laurentino Gomes vai comentar, vai trazer, na verdade, de uma forma bem encadeada e bem cadenciada, momentos históricos do Brasil, iniciando lá em 1808 com a chegada da família portuguesa ao Brasil, 1822 com a volta da família real portuguesa, especialmente na figura de Dom João VI, que deixou como herdeiro e como futuro regente do Brasil, seu filho Dom Pedro I, e 1889, que é o livro justamente que eu estou lendo nesse momento, que eu acredito que vai ser resenhado no vídeo da semana seguinte. E assim fecha-se a trilogia 1808, 1822 e 1889. Não vou falar mais sobre esses dois livros, até porque os dois já estão resenhados, e eu vou deixar aqui na descrição tanto o primeiro quanto o segundo vídeo. Mas hoje eu quero falar, nessa paixão virulenta por estudar um pouquinho mais a história do Brasil, afinal, cuja qual o próprio Laurentino Gomes faz isso de maneira surpreendente e fantástica nos seus livros, eu me deparei e reencontrei, redescobri aqui na minha humilde biblioteca esse livro, essa graphic novel, que eu havia adquirido há anos atrás, chamada Independência ou Mortos, mais uma vez, fazendo referência ao roteirista Abufobia e ao ilustrador Howard Stricker. Graphic novel essa que pode ser lida por vocês nesse mesmo momento. Afinal de contas, ela está disponível gratuitamente em PDF na internet. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para aqueles interessados em conhecer um pouco da história presente aqui nessa graphic novel. E o nome por si só já dá uma ideia. Independência ou Mortos faz uma brincadeira, por assim dizer, uma paráfrase da clássica frase citada e proferida pelo imperador, na época, o imperador Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, quando após ter recebido uma carta da sua esposa, da rainha Leopoldina, decide, naquele momento, nas margens do rio Ipiranga, declarar a independência do Brasil com a clássica frase, saudosa frase, independência ou morte. Só que nessa graphic novel, e vocês estão vendo algumas imagens aí, que eu faço questão de que vocês observem atentamente a qualidade, claro, do desenho, o roteiro vai se construir ao redor justamente, primeiro, da fuga da família portuguesa para o Brasil, motivada não tão somente pela invasão de Napoleão, né? Mas depois acaba-se por descobrir que Napoleão tinha um exército, de certa forma, de zumbis que utilizava-se justamente para invadir os territórios europeus. E um desses zumbis acaba por contaminar nada mais, nada menos do que a própria mãe do Dom João VI, a Carlota Joaquina, que era considerada na época a rainha louca, né, por conta justamente de algumas doenças mentais e psíquicas que ela mesma havia sido acometida, em brevíssimas palavras. E aí
a história vai discorrer justamente, logo adiante, na própria graphic novel, com a chegada da família portuguesa fugindo da invasão de Napoleão Bonaparte ao reino de Portugal, e ao chegar no Brasil, constitui-se, né, claro, ainda não era o que nós conhecemos hoje como o Brasil, mas a própria graphic novel vai trazer momentos chaves, momentos da fundação da própria história do Brasil e fazendo referência a personalidades históricas que existiram no mundo real, né? Além da própria família real em si, o Chalaça, um amicíssimo do Dom Pedro, a própria Leopoldina, o próprio José Bonifácio, ou seja, a graphic novel pega os personagens históricos da fundação e, de certa forma, da germinação da própria nação brasileira e coloca todos eles em volta num cenário de apocalipse zumbi, como se o vírus, né, zumbificante estivesse ocupando ali na cidade do Rio de Janeiro, acabando por contaminar a própria nação brasileira em si. E assim, a forma com a qual tanto o Abufobia, no caso o roteirista, traz referências a momentos icônicos e momentos verossímeis da própria história do Brasil, mas claro, trazendo essa temática, essa tônica zumbificante, essa tônica do Walking Dead, se vocês preferirem chamar dessa forma, é algo que acaba por nos cativar e acaba por nos mantermos sempre atentos e presos a página após página da história construída aqui de maneira brilhante pela Abufobia e pelo Hard Sticker. E para mim ainda mais foi de uma leitura prazerosa, porque justamente era no momento que eu estava cortejando os 2 livros do Laurentino Gomes, da sua trilogia, os 2 primeiros, o 1808 e o 1822, que mais uma vez relembro a vocês que me assistem, que já estão resenhados aqui nesse mesmo canal. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso vocês tenham interesse. Então fica claro, sempre a recomendação para vocês conhecerem essa graphic novel fantástica, chamada Independência ou Mortos. E se você não tem dinheiro para comprar no momento, problema algum, até porque acredito eu que ela está fora do catálogo, não está mais disponível para venda. Mas eu vou deixar mais uma vez, como bem citado no início desse nosso vídeo, aqui mesmo na descrição, a versão em PDF. E aí, a graphic novel vai, claro, é uma graphic novel de ação, de aventura, tendo como base a própria fundação do Brasil em si. Mas é fantástico você imaginar, por exemplo, que Dom João VI pegou em armas para lutar contra zumbis, ou que o próprio Dom Pedro, mais à frente no decorrer da história, ele mesmo iniciou, de certa forma, uma defesa armada contra os zumbis que queriam ocupar o próprio Brasil em si. Ou seja, claro, tem aqui uma licença histórica e, por que não, poética, assim, magnânima. É óbvio que o próprio Abufobia, o roteirista, deixa isso claro no final da sua graphic novel, que ele extrapolou alguns momentos históricos da própria fundação do Brasil e da própria história Brasil e Portugal em si. Mas, é óbvio, é um caráter aqui não tão somente criativo, e claro, os artistas se dão essa liberdade, mas em alguns momentos, você conhecendo um pouquinho, um mínimo da história brasileira, você encontra também alguns momentos aqui, não tão somente icônicos, mas também referenciados na própria história do Brasil. A própria apresentação do José Bonifácio a Dom Pedro é exatamente como aconteceu na realidade, quando Dom Pedro queria justamente, precisava de alguém para ajudá-lo a, de certa forma, arrumar as arestas da nação brasileira. Ele convoca o José Bonifácio, uma das grandes mentes, considerado o patrono da independência, um dos patronos e o principal patrono da independência da nação brasileira, que acabou por romper os elos com Portugal, lá em 1822, nas margens do rio Ipiranga. E a forma também com a qual o Harold Sticker, o desenhista, traz o cenário da época, as ilustrações, como vocês mesmos podem ver nas imagens, nas páginas que eu estou passando e apresentando a vocês, é fantástico, assim, é surpreendente, é acima da média para uma obra brasileira, visto que nós temos aquela, como já dizia lá o Nelson Rodrigues, uma espécie de síndrome de vira-lata, de não valorizarmos muito as obras e os artistas da nossa própria nação, mas convido vocês, mais uma vez, a darem uma chance e acredito eu, e de maneira convicta afirmo aqui que vocês não irão se arrepender jamais. Vocês mesmos podem ver a qualidade. Claro, a graphic novel é toda desenhada em preto e branco, nenhuma cor é presente. Vai falar, claro, também sobre as aventuras amorosas do próprio Dom Pedro, de como ele não respeitava a sua Leopoldina. Romantiza muito a relação aqui, a história entre o Dom Pedro e a própria Leopoldina, mas claro, mais uma vez, a licença poética e artista dos próprios envolvidos aqui na elaboração dessa obra. E vai falar, claro, sobre outros momentos chaves da própria história da independência do Brasil, que eu não vou dar muitos spoilers, afinal de contas,
sempre prefiro aqui nesse humilde espaço literário fazer com que vocês conheçam a obra em si mesma, ainda mais essa que está disponível gratuitamente a todos vocês aqui mesmo na descrição em formato PDF, tá, meus queridos? Pois bem, e assim conclui esse nosso vídeo, claro, convidando vocês a conhecerem essa obra e valorizarem um pouco da nossa arte nacional de maneira brilhante aqui pelo Abufobia e pelo Hard Sticker, que vocês podem ter acesso aqui mesmo em PDF na descrição desse vídeo. Só lembrando, no vídeo da semana seguinte, no domingo, nós iremos ver, para concluir finalmente a trilogia do Laurentino Gomes, o 1889, onde o jornalista Laurentino Gomes vai falar a respeito do golpe da República, ou da Revolução Republicana, se você preferir chamar dessa forma. Esse é o tema do próximo vídeo, para fecharmos a trilogia aqui do Laurentino Gomes. E assim, meus queridos, eu concluo esse vídeo. Lembrando, claro, se você gostou do vídeo, por favor, considere deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Nos vemos nos próximos vídeos. Só lembrando que amanhã, segunda-feira, tem mais um vídeo do projeto Lendo Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Conto com a presença, a audiência e a atenção de todos vocês. Até o próximo vídeo, meus queridos e estimados. Que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.